para gravar a aula. Gravem a aula e aí depois eu disponibilizo ela também no YouTube para vocês verem, se vocês quiserem. Tudo bem? Gente, deixa eu só comentar com vocês agora como que vai fazer, antes da gente começar a aula, aproveitando que tem muita gente, como que vai fazer para a gente se sincronizar com relação às atividades que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa, então, você vai entrar aí no seu Moodle. Quem tiver acesso ao Moodle, deixa eu acessar aqui o Moodle para mostrar para vocês. Deixa eu até cancelar essa apresentação aqui. Deixa eu fechar ela aqui. Descartar. Deixa eu fechar essa daqui também. Olha aqui. Vocês estão vendo meu... Ai, meu filho, entra aí. Estão vendo o Moodle aí? Ó o Moodle. Como que eu vou deixar o Moodle para ficar mais fácil para vocês, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, sempre, vou deixar um quadrinho igual esse que está aqui hoje, tá? É o nosso de Biofísica, aqui é o de Biofísica. Semana 13 é a semana do dia 17, que é a semana que a gente está aqui, ó. Semana 13 é o do dia 17. Essa é a nossa terceira semana de Biofísica, tá? Então, o que a gente tem essa semana? Eu já vou colocar aqui. A gente vai ter essa aula sobre Biofísica das membranas excitáveis. A gente vai ter exercícios sobre esse conteúdo da semana e a gente vai ter o espaço. Aí, quando você vem aqui, ó, material de estudo, como é que estava lá? S3. Então, você olha aqui, ó, tudo que vai ser S3. Tá vendo que tem um S3 aqui na frente? S3, Biofísica das membranas. Então, essa semana é esse trem aqui que está contando, ó, o S3, né? Tem aqui também dúvidas e curiosidades de vocês, se quiser escrever lá alguma curiosidade, algum ponto interessante que tenha visto sobre a aula, algum fato que a gente possa melhorar ou piorar, pode colocar lá, tá? E aí a atividade eu ainda não criei a lista de exercício, mas vai aparecer aqui também S.3 para vocês colocarem. Do mesmo jeito eu vou colocar lá no Google Drive, tá? No Google Drive, claro, não dá para eu colocar essas imagenzinhas aqui para ficar bonitinho e mais claro para vocês, mas vocês vão entrar na pasta de Biofísica do Google Drive. Deixa eu ver se dá para eu entrar aqui. Deixa eu só tirar aqui, porque vai que tem alguma pasta de prova aberta. Mentira, não tem. Mas só para ver. E aí vocês vão entrar onde no Google Drive? Vocês vão entrar no Google Drive na pasta S3 e ver o que tem lá para fazer. E vão deixar as coisas lá na semana 3. Só pergunta para quem tem acesso ao Moodle, se você não tiver, tá? Como que faz... qual é a semana que está contando, mas normalmente vai seguir uma ordem cronológica. Semana 4 vai depois da semana 3, a semana 2 veio antes, para vocês não ficarem perdidos, e aí tudo, sempre vai ter, né, a aula e uma atividade, e eu vou disponibilizar também, isso daí eu estou montando ainda. O Google fica dando pala comigo de não abrir as pastas, velho. Enfim, vocês vão ver do mesmo jeito lá. Eu estou disponibilizando também... Vou montar, tá? Uma planilhazinha para vocês irem vendo quais atividades vocês estão fazendo, quais atividades faltam vocês entregar, qual atividade que está em dia, qual que não está, para vocês irem me entregando essas atividades. Tudo bem? Deu para entender? Tá de boa? Não fica fácil de entender? Montando a planilhazinha, aí tem lá... atividade S1, atividade S2, atividade S3. Se o seu nome tiver com um quadradinho vermelho na atividade S3, é sinal que você tem que fazer a atividade e me mandar a atividade. Como? Pelo Moodle ou pelo Drive, tá? Pelo Moodle ou pelo Drive. E aí, se você não tiver como acessar essas duas plataformas, que eu acho que hoje em dia é muito difícil uma pessoa não conseguir, você entra em contato com a Bruna pelo WhatsApp e me avisa que não tem problema, que a gente dá um jeito, manda... A gente, sei lá, cria um jeito de você me mandar isso daí, nem que seja pelo correio. Tudo bem? Deu para entender esse ponto aí? Tá de boa? De boa? Deixa eu só esperar algum sim de alguém. A transmissão tá tranquila?
Beleza, então, gente, vamos começar falando de biofísica das membranas, que bom. Qualquer dúvida que vocês tenham, me escreve, que eu já vou vendo aqui direto. E vamos começar a aula. Tudo bem? Então, ó, para começar a falar de biofísica de membranas, para que a gente vai falar de biofísica de membranas excitáveis? Para a gente entender como que a eletricidade corre pelo nosso corpo, né? Como que a eletricidade corre pelo nosso corpo? Por quê? Porque os movimentos que a gente faz com os nossos músculos, eles vêm aí de sinais elétricos, né? São sinais elétricos literalmente. Você pode pensar literalmente por quê? Porque se você tiver algum aparelhinho de massagem ou aqueles aparelhos de deixar a pessoa com o abdômen travado sozinho, aqueles aparelhos eles também emitem sinais elétricos e o seu corpo, o seu músculo, ele contrai da mesma maneira, tá? Então, como que a gente cria esses sinais elétricos na célula? Essa é a ideia que a gente vai ter, então, na aula de biofísica de hoje, tá? Essa ideia de que as células, os músculos se contraem através de estímulos elétricos, ela surgiu aí, né? Principalmente com o Galvani. O Galvani era um estudioso aí da eletricidade, né? No entanto que a gente vê aí pilhas galvânicas e pilhas voltaicas, esses caras aqui, eles são muito importantes quando a gente fala de eletricidade, principalmente. Então, o Galvani, a primeira coisa que ele observou foi o seguinte, que ele, quando ele estava estudando algumas rãs que estavam sem cabeça mesmo, quando elas ficavam penduradinhas lá, né, em uma haste de cobre, quando tocava a bandeja de ferro do balcão, elas sofriam contrações musculares. Então, ele notou isso daí, que a rã encostava lá, provavelmente ele notou sem querer, quando a rã encostou na bancada dele, que era de ferro, e aí a rã teve essa contração. E aí, o que ele pensou, né? O que ele pensou? Ele pensou que mesmo sem a aplicação de um choque, elétrico, ele já sabia criar eletricidade ali, era possível obter a contração dos músculos da pata da rã, né? Então, aqui, ó, ele pegava um fiozinho de zinco, um fiozinho de cobre lá, encostava o fiozinho de zinco num ponto e o fiozinho de cobre em outro, e a patinha da rã, ó, dava essa contraída sozinha aí. Olha a conclusão que ele chegou, que o músculo e o nervo constituem uma espécie de condensador de uma própria e peculiar eletricidade existente em todos os seres vivos, né? Depois ele viu, claro, veio volta e mostra que isso daqui que ele está criando é uma diferença de potencial que vai gerar lá uma corrente elétrica, né? Então, essa peculiar eletricidade aí não era tão peculiar aí, ela é uma eletricidade comum, no entanto que, igual eu falei, existem esses equipamentos aí que a gente consegue fazer contração muscular com esses equipamentos, né? E uma pessoa que fica paraplégica, uma pessoa que fica tetraplégica lá, o que aconteceu? Você não consegue mandar um sinal elétrico que sai, né, do seu cérebro para os seus membros, né? Porque você tem um problema ali na sua espinha lá, você... como é que é o nome daquela parte do corpo que passa a corrente elétrica, que você não pode nem triscar, que fica dentro da medula? Dentro da espinha, dentro da coluna nossa, tem um fiozinho lá que passa isso daí. Esqueci. Escreve aí se alguém souber e alguém lembrar. Tá? Então, aí depois, na frente, volta já mais para frente, ele chega à conclusão aí que os músculos são apenas condutores de eletricidade, tá? Então, ele chega a essa conclusão. Por quê? Porque ele consegue criar eletricidade aí através, olha aí a pilha de volta. A pilha de volta é essa pilha que vem vários disquinhos empilhados, então um disco de zinco, um tecido aqui, né, coberto ali, opa, passou para frente o slide, deixa eu voltar, um tecido coberto aqui com alguma solução eletrolítica, alguma solução que tem algum sal, e um tecidinho de cobre, faz vários empilhados e ele consegue passar uma corrente elétrica ali, né? Ele construiu esse primeiro gerador químico de eletricidade com zinco e cobre, e aí ele tira essa ideia de que a eletricidade animal é peculiar e tudo mais, que é só o músculo é um condutor de eletricidade, né? E aí ele, sem usar o par bimetálico aí, ó, ele também, aqui já é o Galvani, né?
O Galvani também consegue isso. Ele consegue obter a contração do músculo de uma pata de uma rã, então ele pega duas rãs aqui, deixa eu desenhar a rã. A rã. Que rã feia, né? E aí pega só a pata de outra rã aqui, morta. Tá? Liga um fiozinho aqui, liga um fio elétrico na medula, é medula espinhal, lembrei, é medula espinhal, da questão da rã lá, tá? Ele liga um fio nessa medula espinhal de uma rã, da rã 1, da rã A, e consegue ver a contração da pata da rã B lá, tá? Então ele consegue aí ver também que existe essa contração sem o par bimetálico aí. E hoje em dia, o que a gente sabe, né? A gente sabe que existem estruturas nervosas no nosso organismo que são capazes de propagar estímulos elétricos e participam da resposta muscular, né? Nós temos aí nos nossos músculos, né, nas nossas células, alguns sistemas de bomba aí, né? Principalmente bomba que a gente vai ver desse átomo aí. Qual é esse átomo aqui? Sódio. E o outro átomo que a gente vai falar bastante é o átomo de cálcio 2+. Gente, já repara aqui, ó, só um ponto aqui para da aula de química, Por que é sódio mais? Vocês sabem? Qual a distribuição do sódio? 1s2, 2s2, P6, 3s1. Tá? O sódio, ele possui... Como que é? Mais porque ele perde um elétron. Isso aí, né? Então, ó, ele tem um elétron aqui na camada de valência dele, nessa camada 3. Quando ele perde esse elétron, porque é mais fácil ele perde um, do que ganha 7, né? Do que ganhar 7 elétrons, para ficar com 8. Quando ele perde esse 1, começa a contar aqui, ó, né? 8 elétrons na camada de valência, mas como ele perdeu, ele fica com uma carga positiva. A gente viu isso na aula passada, tá gravada lá no YouTube também, qualquer coisa dá uma olhada. E o cálcio 2, a mesma coisa, né? Só que o cálcio 2 aqui, ó, ele perde 2 elétrons. 2 elétrons, ambos são chamados aí de cátions, tá? Que são ânions, que a gente vê aí sempre. Tudo bem? Então, as nossas células, elas são capazes de criar uma corrente elétrica, principalmente baseado nesses átomos que a gente vai ver que é o átomo de sódio e o átomo de cálcio, tá? Principalmente por causa deles, e a gente vai falar um pouco deles aí. Olha aí, né? O que é importante a gente saber das células? Né? Que as células, elas têm aí, né? As nervosas, principalmente... Cadê o pontinho? Tá aqui. As células nervosas, principalmente... Deixa eu só colocar o pontinho preto, que senão eu não enxergo ele. Opção de ponteirinho, corzinha pretinha. São compostos por um interior eletrolítico circundado por uma fita, cuja permeabilidade iônica é seletiva, né? Então, aqui já tem um spoilerzinho um pouco aí, ó, né? Tem um neurotransmissor aqui, ó. Um neurotransmissor, quando ele se encaixa num pontinho ali, né? Esse canal que tá aqui, esse canal, ele permite a passagem de alguns íons, e a gente vai falar disso daí, o que isso vai fazer na sua célula lá, tá? O que ele vai gerar na sua célula, essa diferença aí. Então, aí, ó, para a gente saber desses pontos aí, existe um potencial de membrana, um potencial de repouso, que é uma diferença de potencial, né? Para células não excitáveis, essa diferença de potencial é de menos 20 milivolts, a gente já vai falar de mili daqui a pouco na aula de grandezas, né? Milivolts. E em nervos e músculos fica em menos 90 milivolts, tá? Essa célula aí, ela tem constantemente essa diferença de potencial e é chamada potencial de repouso, tá? A gente vai falar o que é uma diferença de potencial, mas basicamente, se você pensar, o que vai acontecer? Só dar mais um ponto aqui, ó. Se você criar uma carga, uma concentração de carga aqui, positiva de um lado e negativa de outro, tá? Vai existir aqui entre esses dois pontos uma diferença de potencial,
pode pensar isso aí, então. Diferença de potencial, porque eles têm cargas diferentes um do lado do outro. Se você deixar alguma coisa, se você liberar aqui, vai passar o quê? Vai passar uma corrente elétrica ali para aquelas coisas ali, tá? A diferença de potencial é que vai gerar essa corrente elétrica. Potencial de repouso, olha lá, é gerado devido à seletividade da membrana no repouso apenas aos íons de potássio. A concentração dos íons de potássio é maior do lado de dentro da célula do que do lado de fora, e essa diferença causa a difusão de íons de potássio através da membrana. Então, olha lá, a gente tem aqui, ó, opa, eu já ia desenhar o cálcio, deixa eu apagar. A gente tem o potássio aí. O potássio, ele fica constantemente sendo ajustado ali na célula. No entanto, que quando você tem algum desbalanço de potássio, o que vai acontecer no seu organismo, né? Quando você começa a ter uma carência de potássio, o que você vai ter? Principal sintoma, que nem fala assim, come banana que passa, você começa a ter cãibra, né? Então, você vai ter cãibra por quê? Porque a célula sua constantemente, né, ela é seletiva apenas aos íons de potássio, a concentração dele é maior do lado de dentro, olha aqui a concentração de potássio dentro da célula, 150 milimols, do lado de fora, 4 milimols. Então, fica constantemente, sua célula fica com potássio lá dentro, né? Maior do lado de dentro que do lado de fora, causa difusão de íons de potássio através da membrana. Então, o que está falando basicamente? Que tem mais potássio aqui dentro, vamos entendendo lá, se vocês estiverem com alguma dúvida, qualquer coisa me avisa, potássio, 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 e aí vai existir uma certa difusãozinha aqui, de íons potássio para fora um pouquinho, porque tem muito potássio lá dentro, tá? Agora, olha o cálcio, o sódio e o cálcio, esses dois aqui, ó, esses dois aqui que vão ser os responsáveis principalmente por momentos de contração que você vai ter, sem ser a questão de repouso, tá? E a gente vai falar deles agora há pouco, mas já é importante entender o quê? Que do lado de fora você tem muito sódio, olha lá, muito sódio, vamos desenhar a célula aqui como se fosse, então, a membrana celular. Aqui, ó, vou colocar aqui, corzinha. Oxi, eu não tô vendo é o ponteiro mais aí. Aqui, ó, você tem um lado de fora, que é dentro. Né? Só fazendo esse quadrinho. Do lado de fora, você tem 145 milimolar de sódio. Do lado de dentro, você tem aqui, ó, 15 de sódio. 15. Ou seja, você tem muito mais do lado de fora. Olha aqui do lado de fora, de potássio, 2 mais do lado de fora aqui, você tem 2. E do lado de dentro aqui, ó, 10 a menos 4. 0,0012, 3, 4. Lembra de notação científica aí, ó. 10 a menos 4 de cálcio 2 mais. E aí a gente vai ver o que vai acontecer para esses caras aqui, para a gente criar uma diferença de potencial. A gente vai ver depois como que é criada uma corrente elétrica nesses pontos. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar a entender esse ponto aí. Antes da gente entender esse ponto, só colocar esses lados aqui para vocês. Eu não sei se vocês têm aula, quando vocês têm isso com a Maria Amélia, que aprende membrana, né? Membranas da célula. As membranas da célula, elas foram criadas inventando aí diversos modelos, então foram se criando diversas maneiras de se explicar o comportamento da célula pelas membranas. Então, primeiramente, as pessoas achavam que as proteínas, né? Como que as proteínas estavam na célula, na membrana celular? Achavam que elas estavam aí, primeiro, nessas bolinhas, eram umas bolinhas, sobre forma globular, então, aí fora dessa camada lipídica que a célula tinha. Algumas pessoas, né, achavam que tinha esses poros aqui, ó, na membrana, formado por tapetes de proteínas. Então, tinham essas proteínas aqui. Cada bolinha dessa seria uma proteína aí, ó. Então, criariam um poro que permitiria a passagem desses íons aí, né? Depois, formularam que
as membranas celulares, elas tinham aí, ó, elas eram formadas por essas micelas globulares revestidas de proteína, então permitia também, às vezes, que passasse algum íon. Depois, ali, a matriz proteica com, né, lipídios dispersados no sítio hidrofóbico dessa. Então, aqui a gente vê a proteína, uma proteína meio desenhada, com alguns lipídios aqui, isso aqui já é um lipídio, né, dispensado lá no meio, e aí foi criando o que a gente já conhece, né, uma dupla camada descontínua de lipídios, com algumas proteínas aí, né, algumas enfiadas aqui até metade, por exemplo, e algumas, né, deixa eu só olhar aqui, porque... E algumas aqui, ó, atravessando a membrana, e hoje em dia, atualmente, o que a gente sabe aí que a membrana ela é esse chamado mosaico fluido. Então, até aqui, ó, aqui já é quase o mosaico, mas só que para os cientistas, essas proteínas, elas eram travadas ali dentro, elas ficavam travadas no sentido de, é aqui, pronto, né? Depois eles descobriram que é um mosaico fluido, né? Existem algumas proteínas, igual essa daqui, ó, parcialmente mergulhadas, e outras que atravessam ali, e elas podem atravessar aí, ó, e elas podem flutuar por toda a membrana. Então, a membrana, ela tem a bicamada fosfolipídica. Vocês já aprenderam isso daí de bicamada fosfolipídica com alguém? Ou eu preciso dar alguma explicadinha rapidinho? Alguém aprendeu? Alguém já sabe? Alguém não sabe? Quer que fale? Eu não ouvi. O Miltinho não ouviu. Deixa eu colocar aqui a caneta preta. Vou explicar rapidinho, tá? O que é bicamada fosfolipídica e qual que é a questão em si da bicamada fosfolipídica? Tá vendo esses desenhos que coloco? Até aqui tá bem bom de explicar. Quando coloco esse desenho aqui, ó, isso daqui é como se fosse chamado, ó, um fosfolipídio. Tá? O que é um fosfolipídio? Vai ser um lipídio. O que são lipídios? Lipídios, galera. Lipídio lembra de gordura, mas não é só gordura, tá? Lipídios são moléculas que não se misturam com água, são substâncias que não interagem com água. Tá? É engraçado isso, porque quando a gente fala lipídios, a gente já liga o ponto à gordura, mas quer ver um lipídio que você não sabe que é lipídio e peraí que me deu um branco aqui. Como é que fala, gente? Eu ia falar colesterol, mas não é colesterol. É aquele que é perto do colesterol, mas que você... Testosterona. Hormônios. Pronto, chegou. Veio a palavra na minha cabeça. Hormônios são lipídios. Não tem nada a ver com gordura, a estrutura, mas eles não interagem com água. Então, substâncias que não se interagem com água, elas são chamadas de lipídios. Tá? O que é um fosfolipídio? Fosfolipídio vai ser uma molécula que tem aí um fósforo, um átomo de fósforo. Normalmente, o átomo de fósforo, ele é um íon carregado lá. Não lembro quantas cargas tem. Mas, então, vai criar uma carga aqui, ó. Vai criar uma carga. E uma carga, querendo ou não, é solúvel em água. Vou colocar aqui, ó, gosta de água. Gosta de água. Então, acaba que você cria uma molécula, deixa eu desenhar aqui, ó, que ela tem uma parte aqui que é chamada apolar, e uma parte aqui que é chamada polar. Polaridade essa criada pelo átomo de fósforo, tá? E é o que a gente vê aqui, ó. A bicamada fosfolipídica nada mais é do que seria o quê? Uma camada formada por bicamada, porque ela tem um lipídio aqui, uma camada, duas camadas, né? E um fósforo aqui, o fósforo ali. Então, aqui, se vier uma água, vamos colocar até azulzinho aqui, ó. Se vier uma aguinha, a água interagir aqui, molequinhas de água, interagem aqui? Interagem. Consegue atravessar essa parte aqui? Consegue passar aqui, molécula de água? Não consegue, não consegue. Tá? Então, ela não passa. Acaba que você cria o quê? Você cria uma barreira. Por quê? Porque a água vem aqui, aqui pode ficar um sistema com água, aqui pode ficar um sistema com água,
né? E aqui, ó, cria uma barreira formada por um sistema aqui que é o quê? Que ele é apolar. Pode? Que ele é apolar. Tudo bem? Então, por isso que é chamado de bicamada fosfolipídica, porque tem um fósforo para dar uma carga lá, e tem um lipídio, uma parte apolar ali, para criar essa parte que não gosta da água ali, no caso. Tudo bem? Deu para entender? Essas estruturas são hidrofílicas. No caso, sim, hidrofílica é que gosta, né? Hidrofílica é que gosta. Hidrofóbica é que tem medo. Lembra? Fóbica vem de fobia, vem de medo. Fílica vem de filia, que vem de afinidade, né? Hidrofílica tem afinidade por água, hidrofóbica tem medo de água, não gosta de água. Então, acaba que a gente tem aqui, ó, uma parte aqui, deixa eu colocar a canetinha preta de novo, né? Acaba que a gente tem aqui uma parte, ó, hidrofóbica, fóbica, e essa partezinha aqui é fílica. E por que isso é importante, gente? Qual que é a loucura? Olha como que é interessante, né? Porque quando a gente tem íons, igual o íon de sódio, sódio mais, por exemplo, ele vai passar por aqui? Passa ou não passa? Responde aí no chat aí. Passa ou não passa? Naturalmente, se a gente pensasse pelo processo, não passaria. Se fosse só uma bicamada fosfolipídica. Por quê? Porque nessa parte aqui, ó, essa parte, vamos desenhar. Apolar, né? A apolar é que não tem polaridade. A polar, ela não tem afinidade com coisas polares. E o sódio, ele é extremamente polar. Ele é tão polar que ele tem uma carga, tá? Carga é sinal... Opa! Ah, depois eu apago. Deixa eu apagar assim. Sinal de polaridade, claro. Polo positivo e polo negativo. Se o sódio é positivo, ele é polar? É. Então, ele não passa. Ele não passava por aqui. Tudo bem? Deu para entender o que são bicamadas fosfolipídicas? Pode perguntar, não tem problema. Qualquer coisa a gente explica de novo. Alguém fala yes? Deu? Beleza, que bom então. Tá de boa aí as 18 pessoas que estão assistindo a aula? Estão tranquilas? Então, olha lá, gente. Essa bicamada fosfolipídica aí, depois as pessoas foram vendo que ela é cheio de quê? Cheio de proteínas e canais proteicos, né? E alguns açúcares ali em cima, que são responsáveis, às vezes, por transportar moléculas de dentro para fora, por tirar alguns átomos da célula. Algumas, né? Algumas. Vem aqui, sei lá, uma sujeirinha da célula aqui, ó. Vai entrar aqui dentro, esse negócio fecha, passa aqui por esse local e é despejado lá para fora. Isso daqui, então, é como se fosse uma barreira mesmo, tá? É uma parede. Nessa parede tem que ter algumas portas específicas que são formadas pelas proteínas, tá? Se não tiver uma proteína, pode passar? Pode, mas vai ter algumas especificidades que a gente não vai entrar muito no detalhe, que em biofísica, mas em bioquímica vocês vão ver com certeza. Tá bom? Então, como que as pessoas descobriram que tinha essa corrente elétrica que passava pelos músculos e ela era gerada aí por questão de átomos e tudo mais, né? Surgiu com essa ideia de potencial ou corrente de injúria. Então, a gente viu que os músculos, eles têm um potencial... Amiga! Eles têm um potencial chamado potencial de membrana, que é um potencial aí de repouso que eles têm normalmente. E aí um cara que estava estudando, né, o nome dele está aqui em algum lugar, deixa eu ver o nome dele, tá aqui, ó. Bernstein, aqui, ó. Não sei se é Bernstein, deve ser, né? Deve ser alemão. Então esse Bernstein descobriu essa questão do potencial de injúria. E o que é o potencial de injúria, né? Igual o nome fala, injúria mesmo é quando a pessoa tá machucada ali, o músculo tá injuriado. Então, é o potencial que a pessoa conseguiria diferenciar. A amiga, falei que ela ia aparecer às vezes. Ó, bicho é brava, esse cachorro é brava. Amiga, não. O potencial de injúria... Não é para falar disso.
Mostra o quê? Ah, amiga? Quando ela passar aqui, eu pego ela. Qualquer coisa para ver. Né, amiga? Vem cá. Não sei se vai dar para ver. Ela foge quando eu falo vem cá. Daqui a pouco eu pego. No intervalo, antes do intervalo, eu pego ela. Potencial de injúria. O que, que acontece? É a diferença de potencial da região do músculo íntegro com o músculo lesado, né? Então, você tem um músculo ali que ele sofreu alguma lesão, você cria uma diferença de potencial entre aonde está inteiro, feliz e contente, com aonde está machucado lá. Você vai ter uma diferença de potencial. Por quê? Porque essa diferença, essa DDP aí, ela vai ser gerada quando? A DDP, ela vai ser gerada com a passagem aí de uma corrente elétrica, tá bom? Então, é lá, né? Então, aí, ó, na parte lesada, o potencial intracelular vai ser diferente do extracelular. Então, olha aí, a lesão, quando a gente tem uma lesão aí, ela vai destruir essa membrana plasmática do tecido muscular, vai expor o citoplasma, cujo potencial é menor do que o extracelular. A ideia qual que é, gente? A ideia é o seguinte, aqui, ó, a gente tem como se fosse um músculo inteiro, feliz e contente, né? Inteiro. E aqui a gente tem um músculo que está com uma lesão aqui, ó. Imagina que essa parte aqui é a lesão do músculo, tá? Ele estava inteiro, foi o que ali? Foi lesionado. Quando ele lesiona, o que vai acontecer? Como no meio, no interior, lembra que a gente tem muito mais átomos de sódio do lado de fora da célula, lembra disso? Do lado de fora a gente tem um monte de átomos de sódio, Você acaba que você tem uma carga positiva para o lado de fora aí, né, das suas células, e uma densidade negativa ali para o lado de dentro, porque os átomos de sódio estão indo para fora, a gente vai falar disso também. Quando você causa uma injúria, quando você machuca ali, ó, acaba que os átomos de sódio, eles começam a fugir, né, fugir ali, começa a perder, então, essa diferença de potencial, e cria-se o quê? Cria-se uma corrente para aquele lado. Imagina que tem um monte de sódio aqui do lado de fora. Imagina que tem um monte de sódio do lado de fora aqui. E estão os negativos lá dentro. Né? Igual uma festa. Né? Tem um monte de menino do lado de fora lá e um monte de meninas do lado de dentro lá. A uma hora explode a porta. O que acontece? Todo mundo vai para o lado da onde eles conseguem encontrar com as cargas negativas. E por isso criava aí essa diferença de potencial chamada de potencial de injúria, né? E aí ele via isso daí, né? O que ele via? Que essa lesão, esse Bernstein, ele faz essa primeira proposta, que era o quê? Que o sinal elétrico, ele podia correr pela célula, ele podia passar de uma célula para outra, né? Através dessas diferenças de potencial, dela mudando essa concentração aqui de carga, porque aqui mudou, né? Imagina que saiu os átomos que estavam aqui, criou uma bagunça, criou essa diferença de potencial. Então, isso fez com que acontecesse uma diferença de potencial, e aí a conclusão do cara é qual? Que a sua célula ela consegue fazer isso sozinha, ela faz isso para criar, então, uma corrente elétrica que passe por ela, uma célula muscular ali, uma célula nervosa, ela consegue fazer isso acontecer para passar essa corrente elétrica, mas ele descobriu isso a partir desse potencial de injúria aí, tá? Então, o que está falando aqui, basicamente, é isso, deixa eu só ler aqui para vocês, junto com vocês, né? Uma lesão na extremidade esquerda, né, indicada por A, remove a membrana que impedia a passagem de íons, portanto, a região A torna-se negativa com relação à região B, de maneira que a corrente pode fluir de B para A. De acordo com Bernstein, um fenômeno similar ocorreria durante a excitação da fibra, e nesse caso A representaria a região ativa da membrana. Então, ó, se você quisesse colocar ativo, você causaria essa diferença aí de potencial, e aí ia criar, diferente de potencial não, diferença de íons, e ia criar essa corrente aí. Tudo bem? Deu para entender o potencial de injúria? E aí, quando o Bernstein faz isso, olha que curioso, né? Hoje em dia a gente sabe que os culpados aí são principalmente os átomos de sódio e cálcio, a gente vai falar sobre eles, mas ele considerou apenas os átomos de potássio, porque eram os átomos que ele sabia que ficavam lá na célula sempre, são os átomos que estão constantemente sendo
trocados ali na célula, eles têm uma participação um pouco menos ativa quando está fazendo a corrente elétrica, mas eles também participam, claro, eles têm carga, né? E desprezou a questão da reversão da polarização também, que a gente vai falar que na próxima aula que a gente vai falar da reversão da polarização, né? Mas ele desprezou essa parte aí, considerou apenas o potássio, né? Então a sua teoria permaneceu incompleta, né? Considerou apenas um dos aspectos fundamentais responsáveis pelo comportamento elétrico da membrana, tá? Aqui, então, está mostrando uma membrana que é como se estivesse sem injúria, e aí ele não fala, né? Ele considera apenas o potássio. Tudo que a gente for ver que está falando de sódio e de cálcio foi feito mais para frente, mas o grande passo que ele conseguiu entender foi o quê? Que foi essa desregulação dos íons aí, causados pela injúria, que gerava uma DDP e que fazia aí a corrente elétrica passar pelo músculo, tá? Então, olha aí, ó. Agora a diferença entre sódio e potássio, né? Quando a gente olha na célula, a célula, ela tem muito sódio do lado de fora, igual a gente falou, e tem potássio do lado de dentro lá, ó. Potássio do lado de dentro. Então, vamos desenhar aqui bicamada. Não vou ficar desenhando todos os bicamadas. Tá de boa de entender, gente? Olha lá, né? O que os caras começaram a ficar intrigados, né? Qual é o ponto que eles ficaram intrigados? Sódio aqui, Na+ aqui, e potássio aqui. Potássio dentro. Potássio dentro. Tudo bem? Vou colocar um programinha para vocês e vou explicando esse programinha como que vai acontecer. Tá? Tá tranquilo? Tá de boa? Responda aí só para eu saber se tá de boa, se tá lento, se tá fácil de entender. Alguém? Alguém? Tem alguém aí? Beleza, Jennifer. Deixa eu colocar aqui um simuladorzinho para vocês entenderem um ponto importante. Tá? Imagina, ó, isso aqui é um programa que depois eu coloco qualquer coisa também, o link para vocês na apresentação. E é o seguinte. Imagina, vou colocar várias bolinhas verdes aqui. Várias bolinhas verdes aqui. Quem é aqui do lado de fora? Então aqui, ó. Vocês estão vendo Vocês estão vendo esse desenho que está passando aí agora? Com as bolinhas se movimentando? Estão vendo? Estão vendo? Boa. Tá? E vou colocar aqui... Deixa eu colocar aqui as concentrações, só para a gente colocar um tanto igual, ó. Então tá mais ou menos igual, né? De bolinha verde de um lado e de bolinha azulzinha do outro. Tudo bem? Vamos imaginar essa situação. A célula, ela é como se ficasse desse jeito, com mais átomos de potássio do lado de dentro, potássio é azul, lembra, potássio é azul, e mais átomos de sódio do lado de fora, tá? E mais átomos de sódio do lado de fora. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco a velocidade. Deixar um pouquinho mais rápido. Vou colocar alguns canaizinhos aqui. Eu vou colocar o mesmo tanto de cada para não ser desigual com nenhum, porque eles são seletivos, esses canais. O azulzinho só passa azulzinho e o verdinho só passa verdinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 5 de cada, tá bom? 5 de cada aqui, ó. Olha a concentração. Do lado de fora da célula, cheio de sódio. Do lado de dentro da célula, cheio de potássio. Se a célula, a membrana, fosse normal a passagem desses íons, qual que é o grande tchan aí? O que vocês têm que entender? Se ela fosse normal a passagem desses íons constantemente, olha o que ia acontecer. Eu vou abrir esses canais. Vou abrir todos os dois canais.
O que ia acontecer? Olha, com o tempo, a concentração desses dois íons dentro e fora da célula. A concentração aqui, ó, está sendo expressa por essas duas barrinhas aqui, ó. O tempo passando. Lembra que o azulzinho é o que estava dentro, potássio. Azul é potássio e verde é sódio. O que está acontecendo com o tempo? Olha a concentração desses dois. Ó, ó. Vou até colocar mais rápido agora. Vamos aumentar a velocidade. O que aconteceu com essa concentração dos dois? Ó, ela fica variando, fica variando. Ainda tem um pouquinho de azul um pouco a mais dentro. Verdinho pro lado de fora. Alguns momentos vai ter um máximo ali. Olha lá. A concentração entre os dois, ela vai tender a ficar, em média, igual nos dois lados. Olha lá, tá ficando igual de novo nos dois lados. Claro, vai ter alguns momentos que vai ter mais de um lado do que do outro. Isso é probabilidade, né? Mas, em média, como que elas vão ficar? Em média, elas vão ficar ali, ó. Ó, igual tá aparecendo aqui, ó. De todo momento que a gente tá aqui, sei lá, uns 2 minutos que passaram, tá? Igual mais ou menos dos dois lados. Isso daí, deixa eu fechar aqui. Isso daí indica o quê? Que existe esse coeficiente que a gente vai falar, é chamado coeficiente de difusão. Coeficiente de difusão, mas daqui a pouco a gente vai falar na frente. Mas qual que é a grande sacada do coeficiente de difusão para o que a gente está vendo? Deixa eu voltar na aula que a gente está falando lá. Olha lá. Estão vendo o slide aí de novo? O que acontece? Olha quando eles olharam lá, do lado de fora, tinha 145 milimolar de sódio, do lado de dentro, 15. Do lado de dentro, de potássio, 150, do lado de fora, 4. Igual ou varia? Igual ou diferente? Totalmente diferente os dois. Totalmente diferente, não é? Ou seja, né? Eles proporam, então, eles começaram a perceber que devia existir o quê? Devia existir alguma bomba na membrana que faria o quê? Levava o sódio para fora, né? Ou o potássio para dentro. E aí depois ficou conhecido aí essa bomba que todo mundo sabe, que é quem? Qual o nome dela? É a bomba de quê? De sódio e potássio. Boa, é a bomba de sódio e potássio, né? Como que eles perceberam isso? Eles perceberam que tinha uma bomba porque a diferença deles, isso não é normal de difusão de íons por membranas permeáveis. Então, se era diferente, existia uma bomba lá, e aí eles começaram a fazer alguns estudos dessa bomba de sódio e potássio, né? Então, em 1955, olha o estudo que o cara fez, o primeiro estudo que o cara fez com essa bomba de sódio e potássio. Eles proporam, não, deve existir algum sistema que transporta o sódio para fora e o potássio para dentro, né? E aí, o primeiro ponto que o cara fez aí, ó, foi estudar o fluxo de íons radioativos, eram radioativos os íons, para ele conseguir medir, ver, né, como que eram esses íons aí, e também diferenciar o sódio que ele tinha do sódio do mar, porque imagina, o axônio de uma sépia é como se fosse uma lula gigante, depois dá um Google aí para vocês verem, é uma coisa tipo assim, animal, gigantesca, que é quase dá para pegar o axônio do bicho lá, né? Olha o experimento que o cara fez aqui, ó. Então ele conseguiu medir, claro, porque era radioativo, o efluxo. Efluxo é a saída do sódio, né? Contagem por minuto, de minuto a minuto. Então ele foi vendo lá, ó, no axônio tinha um efluxo de sódio. Então o axônio é aquele, é o quase como se fosse um neurônio lá da lula, tá? O neurônio é... Que desenho bonito, né? Então, eles viram que o axônio ficava mandando sódio para fora, colocaram esse DNP de nitrofenol que bloqueava a respiração celular. Então, ó, depois de um tempo, eles colocaram esse DNP
que bloqueava a respiração. O que aconteceu com esse fluxo de sódio? O que começou a acontecer com esse fluxo de sódio? Vai acompanhando o quadro. Esse fluxo de sódio começou, ó... O que está acontecendo aqui? Cair. O que acontece quando você para de respirar? O que acontece quando você para de respirar? Né? Você para de produzir o quê? Você para de ter elétrons, você para de produzir quem? Você para de produzir, você cessa a sua produção de ATP, tá? Quando você para de respirar, você começa a parar de produzir ATP, por isso você começa a ter problemas aí de morrer, né? Você morre, né? Então, o que está acontecendo? Criaram aqui, ó, bloquearam a respiração, começaram a ver que sem o ATP, sem ATP, o efluxo de sódio começava a cair, né? Depois, de adiante, eles colocaram de novo, né? Tiraram o oxônio dessa solução que tinha o dinitrofenol, que impedia essa respiração, né? E colocaram aí, ó, num banho para água do mar de baixa para alta concentração. Então, ainda colocaram aqui, ó, a água do mar tem o quê? Um monte de sódio. A água do mar é salgada. Se fosse normal a coisa, o que ia acontecer ainda? O sódio ainda ia entrar para dentro lá. Mas eles notaram que o quê? Que quando colocaram lá, ó, o efluxo de sódio acabou, tirou, voltou, aqui volta a respirar, volta a respirar, volta a respirar, e o efluxo de sódio começa. Então, mesmo tendo sódio lá fora, ainda continua a sair sódio de dentro aqui, ó. A direção do sódio ainda é para fora. Isso é o contrário também, né? Ou seja, o que eles descobriram? Qual é o ponto importante? Que essa bomba de sódio e potássio aqui, ó, ela usa energia. Ela usa energia. Por quê? Porque quando bloqueou o ATP aqui com dinitrofenol, ela parou de funcionar. Parou de ter o efluxo. E outra, ela não liga se tem já uma concentração de íons lá fora, lá, de sódio. Ela não vai para aquela questão de osmose. Vocês estudaram osmose no ensino médio? Vocês lembram de osmose? Deixa eu limpar aqui. Como é que era a osmose, né? Pega a folha de alface lá. Pega a folha de alface. Tempera a folha de alface. Enche de sal do lado de fora. Enche de sal. O que vai acontecer? Vai perder água, né? Por quê? Porque sempre a questão quer ter um equilíbrio de íons de dentro e do lado de fora. Só que aí eles viram que essa bomba ela não obedece essa questão de osmose. Ou seja, essa bomba ela é extremamente ativa, ela tem um transporte ativo. Ativo por quê? Porque usa a respiração. Todos os transportes, meios de internalização de células que têm um transporte ativo são meios de transporte que usam energia. Primeiro o cara fez esse teste, então, para falar assim, ó, existe uma bomba mesmo, e essa bomba, ela é uma bomba ativa. Olha outro teste que um outro cara fez. Então, aqui, ó, foi em 1955, 5 anos depois, vem esse outro cara aí, o Caldwell, né? Completa os experimentos aí do cara. O que ele fez agora? Pega o axônio aí, tá medindo lá. Aí ele injeta no cianeto o quê? Injeta ATP no interior do axônio. Primeiro ele bloqueia a respiração do axônio com o cianeto. Se ele bloqueia a respiração do axônio, o que acontece com o efluxo? O que acontece com o sódio que está saindo, com o sódio que estava saindo lá? O sódio que estava saindo pela bomba, ele para, sai, para, começa a cair o efluxo. Caiu o efluxo, por quê? Porque se você para de respirar, você se você parar de respirar, você não produz ATP. Se você não produz ATP, você não tem energia, porque ela é uma bomba ativa que precisa de ATP, e aí ela para de funcionar, né? Cai o efluxo lá de sódio, e aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a injetar alguns ATPs, injeta ATP. Olha que curioso, quando ele injeta ATP, ó, ups, o efluxo volta, dá uma subidinha e volta a cair de novo. Aí ele injeta de novo mais ATP, um pouco mais ainda. Ele vê que o efluxo sobe e começa a cair de novo. Depois ele pega e corta aqui o cianeto, deixa de novo
o axônio voltar a respirar e vou ver que o efluxo volta ali, né, a funcionar normalmente, e aí ele concorda ainda mais, né, confirma ainda mais que existe um sistema de transporte ativo para essas para bombear esses íons aí, tá? E aí entra a questão de meios de transportes nas células ou em coisas que tem bicamada fosfolipídica, que eu acho que a única coisa que tem bicamada fosfolipídica é a célula. Gente, já são 8h40, meu Deus! Vou falar mais um pouco aqui. Aonde a gente parar, eu vou fazer uma listinha de exercícios só para voltar esse pontinho também. Aonde a gente parar, até onde a gente parar, eu faço uma listinha de exercícios até onde a gente parou. 5 exercícios fáceis, simples de vocês resolverem, só para vocês darem uma olhada no slide, ver se entendeu a matéria. E aí na próxima aula a gente continua, porque senão vai ficar uma aula só de biofísica, uma aula só de química e cálculo. Tem gente que faz química e cálculo, que não faz biofísica, enfim, aquela bagunça toda, tá? Mas então, olha lá. O que acontece? Existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração numa bicamada fosfolipídica. Primeiro ponto, compostos apolares aqui, ó, podem se dissolver na bicamada, por quê? Porque aqui é apolar. Lembra que toda essa parte aqui, ó, é apolar, né? Então, compostos que também não têm polaridade, eles conseguem se dissolver na bicamada e atravessar sem auxílio, né? Mas aí, de qualquer composto polar ou íon e compostos polares, tem que ter uma proteína de membrana. Uma proteína de membrana são essas proteínas que ficam nessa membrana e que deixam o negócio passar, porque senão não passa, tá? Mesma coisa que você tentar passar numa parede, você tem que ter uma porta. Quem que vai ser a porta? Vai ser sua proteína de membrana, tá? Então, olha aí, ó. Em alguns casos, a proteína, ela simplesmente facilita a favor do seu gradiente de concentração, né? Quando é a favor do gradiente de concentração, facilita, olha aqui esse ponto, gente, importante também, facilita a difusão do soluto a favor do seu gradiente de concentração, né? Que é esse exemplo aqui, ó, difusão facilitada a favor do gradiente. O que ela faz? Ela só abre e o negócio entra sozinho. Isso daqui é um tipo de transporte que já é um tipo de transporte chamado passivo, tá? Por que é um transporte passivo? Porque você não precisa usar energia. Ela ocorre por um fenômeno natural. Se a gente fosse olhar aqui, deixa eu botar aqui só para a gente entender. Olha aqui, deixa eu limpar. Vamos botar as partículazinhas aqui. É como se fosse assim, ó. Botei um monte de partícula verde aqui. Um pouquinho de partícula aqui só, verde, né? Deixa eu botar mais um monte aqui. Se eu abrir aqui, ó, naturalmente, a verdinha vai entrar, né? Ela está indo a favor do seu gradiente. Isso é um transporte chamado o quê? Nossa, voou um bicho em mim aqui. Isso é um transporte chamado o quê? É um transporte passivo. Deixa eu pegar a borboletinha. Ó. Tá gostando da luz que tá ali. Tá? E vai ser um transporte passivo. Ela foi do gradiente, lembra? Tinha mais aqui do que aqui, ela foi naturalmente. Isso aqui só precisou abrir, né? Qual que é o transporte ativo? E que foi o que a gente viu. O transporte ativo é como se abrisse isso daqui e começasse aqui não dá nem para fazer, né? Aqui não dá nem para fazer. É como se começasse a encher de verde lá em cima e esvaziar embaixo naturalmente, né? Para isso precisa usar energia. Para isso daí vai precisar usar energia, tá? Então aí, ó, esse tipo de transporte que a gente vai vendo, deixa só o computador destravar, que ele deu uma travada. Esse tipo de transporte aqui a favor do gradiente, né, é um tipo de transporte passivo aqui, ó. Passivo. Aqui também, ó, difusão simples, a favor do gradiente, né? Aqui não precisa nem vê que não precisa nem de proteína, né? Por quê? Porque são para compostos apolares. Eles passam aqui facilmente, né? Olha o íon aí, ó, a favor do gradiente. Aqui já está usando um ionóforo, né? Então, ele já é encapsulado aqui, pega o íon, entra com ele, deixa ele lá fora, vai lá
Pega, então já existe um processo aí, né? Um canal iônico também a favor do gradiente. Esse daqui é basicamente igual que a gente viu ali no desenho que eu fiz no, no simuladorzinho ali que ficam aquelas moléculas passando. Nossa, sumiu até o ícone aqui aí, beleza. Né? Agora, esses daqui, ó, esses daqui, aonde que está o que a gente está vendo da bomba de sódio e potássio? É o da bomba de sódio e potássio aqui, ó, impulsionado pelo ATP, né? O negócio vai de fora para dentro e usa a energia e nesse caso o processo requer energia, tá? Requer energia porque ele não é um processo que é normal lá, né? A energia pode vir da onde? Diretamente do ATP, que é igual o caso que a gente viu da bomba sódio de potássio, né? Ou esse outro aqui, que é como se fosse um cotransporte, contratransporte, que pode ser suprida na forma de um soluto movendo a favor do seu gradiente. Que seria esse aqui, ó. Enquanto um entra, o outro aproveita e entra junto, ou enquanto um entra, o outro aproveita e sai, tá? Que a gente vai ver com o cotransporte ou contratransporte. Tudo bem? Aqui é para mostrar a diferença das proteínas de membrana, né? Então, olha lá, se um soluto fosse passar por uma proteína pela bicamada, olha lá, ele ia ter que ter o quê? Ele ia ter que se desligar dessas interações que ele tem com a água aqui, ia ter que se desligar, vir para cá, passar pela bicamada fosfolipídica e voltar a fazer essa ligação aí, né? Olha quanto que tem aqui, 3 nanômetros. 3 vezes 10 a menos 9 metros. Já vamos depois usar isso daqui até para aula de grandezas, ou 30 angstroms, tá? 30 vezes 10 a menos 10. 10 a menos 10 é chamado de angstroms aí, ó. Tem esse nome, angstrom, tá? Então, olha lá, para atravessar uma bicamada fosfolipídica, o soluto polar ou carregado deve primeiro abandonar as interações com as moléculas de água, então difundir-se por cerca de 3 nanômetros por uma substância em que é pouco solúvel, né? Olha com o transportador. O transportador ele já passa reto. Olha lá, a energia de ativação, né, para um soluto polar através da bicamada é tão grande que bicamadas são praticamente impermeáveis a essas espécies polares e carregadas. Olha a barreira de energia. Se a gente imaginar uma energia, olha a barreira que ele ia ter que passar, né? Ele ia ter que ter uma puta energia aqui para vir, passar aqui, ainda ia ter mais uma energia. Então seria o quê? Impermeável, uma paredona mesmo, né? Agora, quando a gente coloca com um transportador, com uma membrana, com uma proteína de membrana, olha essa energia como que já é diminuída. Olha essa energia como que já é diminuída. Muito mais favorecida, muito mais espontânea, né? Espontânea no sentido assim, não é espontânea porque usa energia, mas muito mais fácil de ser realizada, né? Então aí, ó, essas vias proporcionam uma rota alternativa para o substrato através da bicamada sem precisar se dissolver na bicamada. É como se fosse uma porta mesmo que existe lá, tá? Deixa eu dar uma... Eu vou pular esses dois sistemas de porta aqui, só para mostrar para vocês a bomba de sódio e potássio. Olha lá, o que acontece na bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio ela é uma bomba que ela manda para fora, olha lá, o átomo de sódio. Ele passa, tá aí passando e saindo sódio, e ao mesmo tempo vem os átomos de potássio que estão lá fora e entram para dentro. Entram para dentro. É isso que essa bomba faz com tudo ao mesmo tempo. Olha a afinidade para o lado citoplasmático do sódio para o sódio é 3 vezes maior do que o do potássio. Então aqui, ó, ela gosta 3 vezes mais de sódio. Por isso que o sódio sai, né? Para o lado extracelular, a afinidade pelo potássio é 100 vezes maior. Aqui, ó, 100 vezes, gosta 100 vezes mais de potássio.
E aí ela cria essa diferença aí. Aqui, ó, a gente tem, isso daqui eu peguei, eu não lembro se foi no Google, no Wikipedia, mas essa daqui é a proteína de membrana, que é a bomba de sódio e potássio, tá? Ela tem esse formato aí, ó, ela é formada por várias partes de proteína. Vocês vão aprender também. Parece muito assim, né? Não tem muita coisa a ver, mas parece com o desenho das proteínas que eu mostrei lá no começo da aula, falando da proteína do coronavírus, que se liga na proteína da célula. Você vê que aqui que é a bicamada fosfolipídica, ó, ela atravessa essa bicamada e a fosforilação causada por quem? Pelo ATP. Lembra, gente, que o ATP ele pode fazer o seguinte, ele pode virar ADP, fornecer um fosfato, o P aqui, ó, o P é fosfato, tá? Não é só um fósforo, fosfato, e energia, tá? Normalmente a gente resume no seguinte, o ATP ele pode se quebrar formando ADP e gerar energia, e é essa energia que vai fazer essa movimentação aí, ó. Tem até um videozinho aqui, ó, deixa eu ver se dá para dar o play no vídeo. Ó, aqui está a membrana, aqui está a bicamada fosfolipídica, aqui, ó, já colocaram, aqui é o ATP, a adenosina está representada por esse pontinho azul aqui, os fosfatos dele estão aqui, ó, os fosfatos deles estão aqui. Quem que está vindo aqui? Esse amarelinho é o sódio, quem é esse roxinho aqui? É o potássio. Olha o que acontece. Deixa eu ver se dá para clicar aqui. Olha lá, o sódio entra, o ATP... Vou ter que repetir, isso é maravilhoso. O que aconteceu? O sódio entra, há o gasto de energia para ela fazer esse movimento, tem esse gasto de energia, libera o átomo de sódio, entra o átomo de potássio que vai passar aí lá para dentro. Ó, tá vendo que aqui, ó, tá ficando um fosfatinho, porque o ATP ele está sendo quebrado e sendo formado quem ali? Um ADP. E repara que esses íons que estão passando aqui, ó, os 3 sódios e os 2 potássios que estão entrando, eles não estão tendo contato com a bicamada fosfolipídica. Que eles passarem aqui, ó, seria praticamente impossível. Então, essa proteína ela funciona dessa maneira, ela se movimenta ali e permite essa entrada. Basicamente, tá? Quando a gente falou ali no começo da aula lá, da notícia do coronavírus, o que o coronavírus ele deve fazer? Ele deve se ligar lá em cima numa outra proteína. Claro, não é essa. Ele se liga lá, ela gira uma conformação e abre a porta para o vírus entrar, né? Então, ele tem o coronavírus agora, dando só aqueles espinhos lá, que são essas proteínas, eles encaixam lá, mexe a proteína e permite a entrada do vírus, tá? Essas proteínas, elas são responsáveis por internalizar, entrar ou sair as substâncias lá de dentro da célula. Muito, muito legal isso, né? Esse slide é show de bola. Quando eu achei isso aqui, eu fiquei, pô, que parada maneira demais. Tá dando para entender? Caiu o som? Sério? Caiu faz tempo? Mas vocês estão me ouvindo ainda? Caiu, mas voltou. Ah, então beleza. Falei, caraca, eu falei... Cortou só um pedacinho lá. Beleza, fechou. De boa, Douglas. Valeu demais. Eu falei, caraca, tudo que eu falei, meu Deus. Tá, então, aqui é um exemplo de transporte ativo de membrana, aquele ali usa o ATP, lembra disso, tá? Só para terminar falando aqui desses transportadores e canais iônicos, ó, existem 2 tipos de transportadores, tá? Existem esse daqui, ó, que são os transportadores que ligam-se a seus substratos com uma especificidade muito alta, ele é específico para algumas moléculas, catalisam velocidades abaixo do limite de difusão. Limite de difusão livre é como se fosse uma coisa fosse passar naturalmente, tá? E são saturáveis. Você pode pensar no transportador, nessa bomba,
que é como se fosse o videozinho que a gente viu ali. Entra o negocinho, fecha e passa para o outro lado. É isso que estava acontecendo, ó. Entra um enquanto sai o outro, fecha um lado e sai para o outro lado, né? Eles são saturáveis, eles não cabem lotação total, eles têm lotação ali e são saturáveis e não são muito rápidos, tá? E existe uma determinada concentração na qual, se você subir mais essa concentração, não adianta, ele não vai fazer a mais. Agora, um canal iônico, não. O canal permite o quê? Em velocidade maior do que a dos transportadores, se aproxima ao limite de difusão livre, dezenas de milhões de íons por segundo por canal. O canal é o seguinte, o canal é a porteira aberta ali, ó. Abriu, o trem vai passar obedecendo a difusão. Quando a gente fez aquele desenho ali, quando a gente viu aqui, ó, quando a gente vê esses canaizinhos que eu estou colocando aqui aberto, é como se fosse um canal iônico, tá? Não é o transportador. Um transportador, ele ia chegar num ponto aqui que ia ficar saturado, ele ia ter que fechar, ele ia ter que abrir. Então, são exemplos aí diferentes, tudo bem? Eu estava usando ele mais para exemplo de mostrar a normalidade da difusão do processo ali. Tudo bem? Então aí, ó, só para finalizar, né? Para cada molécula, olha lá, cria, então, né? Quando vai tirando aqui 3 sódios, lembra que sai 3 sódios e entra 2 potássios. Se você está tendo balanço de saindo 3 e entrando 2, como é que vai ficar aqui dentro? Vai começar a ter uma carência de íons positivos. Uma carência de íons positivos e ele vai ficar negativo. E do lado de fora? Do lado de fora vai ficar positivo. É isso que vai começar a criar esse potencial de membrana. É isso que vai criar o potencial de membrana, tá? Então aí, ó, isso produz um potencial de membrana de 250 a 270 milivolts, que é característico das células e é essencial para a condução do potencial de ação em neurônios. É ele que é essencial para a condução desse potencial. A gente vai ver na próxima aula que o que vai acontecer. Existem uma certa bomba que também abre o canal iônico. A abertura do canal iônico, como está desregulada, a abertura do canal iônico vai favorecer a essa desregulação, como se fosse um potencial de injúria um pouco, e aí vai criar corrente elétrica, porque vai todo mundo correr para aquele lado onde está abrindo o canal iônico, depois o canal iônico fecha e volta a funcionar a bomba de sódio e potássio novamente lá. Tá? Aqui está mostrando alguns pontos. Eu vou explicar isso de novo na próxima aula, mas está mostrando só alguns pontos que podem ser feitos aí com chamados de transporte, né? Transporte ativo, então, aqui, ó, igual a gente está vendo, sai 2 potássios e entra 3 sódios. Contra-transportes. Existem algumas bombas, né, que fazem contra-transporte. A bomba de sódio e potássio mesmo está envolvida nessa todos, mas a gente, por enquanto, está vendo só essa parte aqui de sódio e potássio, que é o que interessa para a gente. Mas ó, o que é um contra-transporte? Sai um para um lado e entra outro para o outro, tá um entrando e outro saindo, né? Ó, sai potássio e entra próton, sai próton e entra sódio. Fluxo passivo seria como se fosse o movimento normal deles, então, se tem um monte de sódio do lado de fora, passivamente, se você abrisse uma porteira, ele ia entrar, e o potássio que está cheio lá dentro, ele ia sair, tá? E aqui são os cotransportes. Cotransportes é quando saem outros íons com esses íons aí, ó. Então, ó, com potássio pode sair cloro, pode entrar açúcar na célula com o sódio junto, que é como se fosse pegar uma carona, tá? Quando você pega uma carona, você está fazendo um cotransporte. Contra-transporte, quando você está indo e o outro está vindo. Transporte ativo é aquele que gasta o ATP, né? E o fluxo passivo é o fluxo que não gasta energia ali para isso daí. Tudo bem? Tudo bem? Tá de boa? Gente, eu vou terminar essa partezinha aqui só para explicar para vocês. Depois vocês leem isso aqui. Pode terminar esse ponto aqui? Pode, né? Pode terminar esse pontinho aqui? Porque, sabe por que eu vou terminar? Porque, basicamente, isso daqui que eu vou falar eu já expliquei.
Potencial de equilíbrio, que era o que eu estava falando ali, de equilíbrio de um íon, né? Que é o quê? Foi mais ou menos o que eu falei. Se a gente colocar, vamos imaginar essa mesma situação aqui, ó. Uma cuba, vou colocar ali no simuladorzinho para a gente ver também. De um lado, a gente coloca o íon sódio e potássio. Aqui, na verdade, a gente está colocando o cloro. Deixa eu apontar aqui com a caneta. Ele está colocando o sódio e o cloreto, né? Está colocando NaCl. É basicamente isso daqui, é como se fosse uma osmose, que a gente vai ver, né? Inicialmente, a gente tem uma concentração maior do lado esquerdo. Como que ela ia se difundir normalmente? Olha lá, deixa eu descartar, daqui a pouco eu volto. Então, ó, deixa eu zerar aqui. Vou colocar um monte, deixa eu fechar tudo também. Close. Um monte desse lado aqui. Vamos colocar algumas concentrações desse lado. Pode fingir que o azul é o cloreto e o verde é o sódio, mas a gente consegue explicar essa difusão. É só para explicar de novo a difusão. Se eu abrir esse ponto aqui, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer se eu abrir esses canais? Se você tiver nada de um lado, deixa eu botar até mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tem que colocar, vou colocar quantidades iguais. O que vai acontecer com determinado tempo se eu abrir os canais aqui, se essa membrana permitir a passagem deles? Naturalmente, olha a concentração deles. Ó, o que a gente tem que observar? Essa concentração e essa concentração, elas vão naturalmente entrar em equilíbrio, né? Isso daí é chamado de coeficiente de difusão. As partículas, elas têm um coeficiente de difusão que seguem sempre a um equilíbrio. Elas vão entrar nesse equilíbrio aí, ó. Praticamente já entraram, né? Ficam, claro, tem alguns momentos que fica um pouco de cloro para um lado a mais, um pouco de sódio para o outro lado a mais, mas, na média, elas ficam basicamente no mesma distribuição das duas ali, né? Quem estudou muito essa questão de distribuição aí, que a gente vê mais para frente, eu não sei se farmácia tem muito, mas é Gauss, né? Gaussiana, quando fala de Gaussiana, que é aquela curva de Gauss, a gente está falando disso o tempo todo, né? Deixa eu colocar aqui na apresentação. Que é a curva de Gauss, que é a curva que a gente está tentando achatar aí, né? Do corona. Que é a probabilidade aqui, ó, de chegar no 100%. Aqui, eu não sei se a curva do corona tem a ver com a contaminação, tem a ver com curva de Gauss, não, mas vai tender uma média. Isso aqui é uma média, tá? Eu acho que a do corona não é curva de Gauss, não. Não é gaussiana, não. Tá? Vai ter alguns momentos que a gente tem um equilíbrio um pouco desregulado para um lado, situações aí que tem um pouco desregulado para um lado, situações um pouco desregulado para o outro, mas no normal a gente permanece numa média. Isso é um potencial aí, ó, isso é um coeficiente de difusão normal, né? Tem como consequência, então aí, ó, a difusão tem como consequência movimentação de alta para o de mais baixa, sem gasto de energia, que é o transporte passivo, né? Então, uma hora, igual a gente falou ali, vai se igualar a quantidade desses íons, eles vão ficar iguais, foi o que a gente viu ali no simulador, vai ficar da mesma maneira. Agora, olha lá, né? Se a gente tem a membrana do mesmo jeito aqui, ó, essa membrana é semipermeável, e ela permitir só a passagem de um íon positivo, de um cátion ali, ó, de um cátion. Olha o que vai acontecer, eu vou explicar para vocês. Vamos agora voltar lá no simulador que a gente estava. Ah, eu zerei tudo, gente. Que coisa. Vou ter que colocar de novo os... Então, aqui, ó, a gente tem cloro de verde. Deixa eu... Cloro de verde. Vou colocar aqui sódio de azul, tá? Sódio de azul. Sódio de azul. Vou colocar uma membrana que ela é permeável só a um tipo de coisa, só a um tipo de... E vamos abrir. O que vai acontecer? Ela só é permeável a um tipo de partícula, só ao sódio, que é azul, né? Vai acabar que vai criar o quê? Do lado de baixo. E vamos olhar para essa imagem que está aí. Do lado de baixo vai ser criado o quê? Vai ser criado uma carga positiva, né? Vai ser criado
Uma carga positiva, porque está com excesso de carga positiva embaixo, e em cima vai ser criado o quê? Vai ser criado uma carga negativa, porque está com excesso agora. Olha lá, se a gente olhar aqui, ó, excesso de sódio embaixo e excesso de cloro em cima. Tem mais cloro, uma carga negativa. Tudo bem? Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar o quê? Vamos voltar lá. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma carga positiva desse lado, uma carga negativa desse lado, e vai fazer o quê? Vai fazer com que os átomos de sódio que estão aqui, ó, eles queiram ir para onde? Eles queiram voltar para o lugar que eles estão. E os outros? O átomo de cloro. O átomo de cloro vai querer ir para lá, mas, claro, ela não é permeável, então vai continuar desse jeito. O que acontece? É como se tivesse aí, ó, igual tá falando aqui, um cabo de guerra. A difusão empurra o cátion, difusão é o que a gente acabou de ver normalmente, a difusão empurra o cátion para lá, né? E o campo elétrico volta o íon para lá. Vai fazer o quê? Vai fazer com que gere aí esse equilíbrio de carga, tá? E aparecer essa diferença de potencial, mas essa diferença de potencial aí, ó, vai ser criada por causa desse desequilíbrio, mas esse desequilíbrio ele ainda tem essa parte importante aí, que é o quê? Que é a força, existe uma força que puxa de volta os átomos para lá. Quem não deixa isso acontecer é, de novo, a bomba de sódio e potássio, que não deixa o átomo, o íon passar, só deixa ele sair, tá? Então, a bomba de sódio e potássio, além dela colocar o sódio para fora, e o potássio para dentro, ela ainda não deixa o contrário acontecer naturalmente. Tudo bem? Deu para entender? Foi tranquilo, gente? E aí a gente vai entender na próxima aula o que é o principal. Como que a sua célula ela vai gerar um impulso elétrico a partir dessa situação que ela fica sempre. Porque normalmente você parado, a sua célula está fazendo isso. Ela está com essa bomba de sódio e potássio, ela está com esse potencial tranquilo. A hora que você pensa em fazer um movimento, que você tem que mandar um estímulo elétrico, aí ela começa a trabalhar com diferentes canais iônicos, transformar essa bomba de sódio e potássio para fazer correr uma corrente elétrica por ela ali. Beleza? Que enlouquecer nada. Vou gravar. A aula já está ficando gravada. Que mais? Vou colocar no YouTube lá, para quem quiser assistir de novo, quem não quiser assistir. Quando for lá no YouTube, dá um like lá para me ajudar. Não sei para quê. Ajudar em quê? Mas vai que eu ganho dinheiro, né? O que mais? Tranquilamente enlouquecedor. Ah, muito legal. Não, sério, muito, muito legal, velho. Principalmente aqui a bomba de sódio e potássio mexendo, saindo sódio, entrando potássio. Dá vontade de chorar mesmo. Gente, então, de biofísica é isso, tá? São 9h10. Eu vou dar aí até 9h30 para a gente voltar e falar um pouco da aula de Química e Cálculo. De boa? Pode ser? Fala, Isabel. Pelo amor de Deus, o quê? Não, gente, vai estar gravado e é tranquilo, é de boa. Vocês vão ver, eu vou passar o questionário. Eu vou passar o questionário para vocês. E aí vocês... Ó, Isabel saiu até. Ficou revoltada. Vocês... Pelo questionário, vocês vão ver que é bem tranquilo. Outro ponto é que esse semestre a gente vai ganhar pontos, esse bimestre, não é semestre, a gente vai ganhar pontos com trabalhos durante o bimestre. Então, essas perguntas que eu vou mandando para vocês, vocês vão respondendo ao longo da semana e pronto, é isso. Vocês vão ganhar o ponto do bimestre respondendo essas perguntas. Não vai ter uma prova sobre essa bioquímica de membranas e como é que faz as cargas e como é que as cargas passam ou não. Obrigado, Milton. Valeu demais. Ficou melhor pelo Google Meets, né? Ficou show de bola, eu gostei também bastante. Vou colocar os slides, esses slides eles já estão lá no Moodle. O que mais? E fiquem olhando lá os exercícios, porque eu vou passar os exercícios por lá,
Tá bom? Não saiam, eu vou parar de gravar só, porque a aula de biofísica acaba aqui. 9h30 a gente volta com a aula de química e cálculo, que vai ser cálculo de grandezas, e aí vai ser legal, a gente vai fazer uma parada diferenciada aí, tá? Nessa aula de química, vocês vão usar o celular para a gente participar de um aplicativozinho lá que vai ser bem legal. Beleza? Deixa eu só colocar aqui para parar de gravar. Eu mesmo caí da minha ligação. Deixa eu parar de gravar. Então, só para acabar de gravar, gente, obrigado por assistir. Qualquer dúvida, manda no Moodle. Entre em contato. Valeu, um abração e tchau. Até daqui a pouco.